Olá, amigos do nosso canal Connect Work, seja bem-vindo a mais uma semana, a mais um episódio desse canal que é para você, empreendedor, empresário, você que está desenvolvendo um novo negócio, ou até mesmo para você que já tem um negócio e está, quem sabe, aí querendo escalar, querendo potencializar, fazer novos produtos, lançar novos produtos. E aqui você vai receber a cada semana muitos insights, muitas dicas que nós trazemos através dos nossos convidados, que vão contando um pouquinho das suas experiências de vida, experiências de negócios, e com isso você pode daí da sua casa fazer suas anotações, fazer o desenvolvimento da sua empresa. E hoje vocês não vão acreditar, a gente trouxe uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem uma carreira não só aqui no Brasil, mas construiu na verdade uma carreira nos Estados Unidos. E sabe aonde? Eu fiquei muito feliz quando ele falou essa palavra, NBA. Passei já dos 40 anos e lá atrás, eu lembro da minha infância, a gente ouvia muito falar da NBA. Jogadores de basquete, né? E na minha fase a gente escutava sempre o Dream Team. Eram jogadores de alta performance que jogavam ali no mundo todo, e hoje nós temos aqui o privilégio de receber o nosso amigo Lucas Bebê, 92, que veio direto lá de Toronto, brasileiro, e por isso nós ficamos felizes, um brasileiro jogando na NBA. Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado por ter aceito o convite, e aqui é sua casa, nosso canal Connect Work. Pô, muito obrigado primeiramente aí. Primeiramente, boa tarde aí todos os telespectadores, ouvintes aí. Obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente aqui. Espero que eu possa trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Falar um pouco da minha trajetória, da minha história de vida, tanto aqui no Brasil, antes de eu ir para a Espanha e depois para a NBA. Espero isso que eu falei. Espero que eu possa trazer no máximo de conteúdo para vocês, né? E espero que vocês possam gostar. Obrigado aí, galera do Connect Work, pela oportunidade. E vamos tentar fazer um programa maravilhoso. Maravilha. E, Lucas, nós estamos hoje aqui na Barra da Tijuca, né, no estúdio aqui da Formakes, e a gente conversou um pouquinho no bastidores. Eu queria que você falasse aqui para quem está nos ouvindo, da onde você vem mesmo, daqui do Rio de Janeiro? Pô, morando em São Gonçalo, você sabe como é, né? Como disse o Jorge, né? Sou nascido e criado em São Gonçalo, precisamente no condomínio João Forte, Alcântara 1, ali no centro de São Gonçalo mesmo, de Alcântara. E ali fiquei durante meus 14, 13 anos de idade, até que andando na rua, indo para o colégio, um menino me parou na rua chamado Cleverton Ornelas e perguntou se eu tinha vontade de jogar basquete. E esse sim mudou a minha vida, né? Porque primeiro não foi um sim de primeira, fiquei meio que não aceitando a proposta dele, porque eu estava acabando de sair do futsal, joguei futsal e futebol, então ainda tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, como qualquer jogador do Brasil, como garoto do Brasil. Então tava meio assim, indeciso, até que ele me convenceu de querer jogar basquete ali pros 13 anos, 12 anos e meio de idade. Porém, eu tava indo pro colégio e ele estudava de frente ao meu colégio. Então ele falou, vamos fazer o seguinte, quando acabar a escola, eu vou te esperar. Como a gente tá andando pro mesmo caminho, vou voltar com você e vou lá nos seus pais convencê-los a você poder ir jogar comigo lá no Clube Central de Icaraí, da praia de Niterói. Vizinho, na cidade vizinha de São Gonçalo. E eu falei, beleza. Daí ele foi lá em casa, depois da aula, que ele estudava no Colégio Dom Helder, que é o colégio e a faculdade é Universo. Opa. Daí o Dom Helder no colégio, daí eu estudava no Soares Erdi. Daí o Cleverton foi lá em casa, encontrar meus pais, daí tentou convencer meus pais. Na época, meu pai, o sonho dele era que eu fosse o novo Dida, goleiro. Pô, meu pai tinha uma condição muito boa de vida, meu pai é aposentado do antigo Banerje. Sim. Então meu pai já ganhava muito bem nos anos 90, no começo dos anos 2000. Então meu pai me dava luva do Dida, aquela tênis da Diadora, me dava todo tipo de tênis da Nike. Que fosse jogador de futebol, realmente. E goleiro, precisamente, né? Goleiro. Porque eu já tinha uma estatura legal na época. Até que meu pai foi convencido de me deixar aí, né? Fazer um teste no Clube Central. Chegando no Clube Central, fiz os primeiros testes, muito cru ainda, porque não era a minha modalidade. Porém, já tinha bastante agilidade com os pés, pelo fato de eu ter jogado futebol a vida inteira. E ali fiquei durante 2 anos e meio, 3 anos, até que eu fui para a Espanha, jogar no Clube Estudiantes, né? Na verdade, quem me levou foi o Arlen, meu empresário, que foi meu empresário até esse ano agora. Como eu não tô parando de jogar, a gente tá encerrando as parcerias, mas foi 17 anos meu empresário. Caramba. Daí era o Arlen. Virou família, né? Na verdade, queria destacar também, se possível aqui, Sim. o meu primeiro técnico, que foi o Rodrigo Cambach,
que é o técnico do Clube Fica à Central, vontade. que é um profissional, assim, Foi quem te lançou, né? absurdo o nível de conhecimento dele, mas você vê que é um cara, assim, que, pô, ele, beleza que ele tem o mérito dele, o talento dele, mas não só o talento e o dom dele, mas sim o trabalho duro, né? É um cara que viaja pra Europa sempre para fazer Se aperfeiçoar, cursos né? de treinadores, porque ele sabe que, tirando a NBA, o basquete europeu é um basquete riquíssimo em estratégia e em jogadas, então ele sempre gosta de ir para a Sérvia, que é um país que eu admiro muito pela escola do basquete, então sempre trazendo o conhecimento de lá. Então naquela época ele já fazia isso, lá para 2007 e 2008, então é um cara que me lapidou, me deu os primeiros toques para poder me tornar o jogador que eu tornei. Então comecei ele com o Rodrigo Cambach, também gostaria de ressaltar também o Charuto, César Cavalcante, que jogou a seleção brasileira, entendeu? Que foi uma pessoa que me deu alguns treinos e que começou ali meio que ali atrás comigo também, foi um mentor pra mim, que sempre, pô, eu lembro que eu não sabia bater bola ainda, ele já falava que eu chegaria na NBA, porque é muito fácil quando você já tá meio que estourando já, mas ele falou lá atrás que um dia eu chegaria na NBA, então eu quero destacá-lo também. E é isso, tinha o Arlen, tinha o... Eu tinha o Arlen como empresário, tinha o Paulo Souza, que não trabalha mais com o Arlen, mas também era da empresa, que na época era uma empresa chamada Ability, que era uma empresa que tinha muitos jogadores de futebol aqui na Barra, então lutadores do UFC, o próprio Valide Ismail cuidava da parte de luta, surf, tinha tudo na época, né? Ou seja, você teve pessoas que foram importantes naquele momento de formação ainda seu para ajudar você a ser lançado no mercado. Exato. A gente está falando que é ali de 16 anos, né, quando você foi para a Espanha? Com 15 para 16, né? Muito novo. Então a empresa era uma empresa muito forte, principalmente de financeira, então me ajudou, né, a chegar lá. E tinha o Arlen, o Souza, e tinha o Ricardo, que hoje o Ricardo só está abaixo do Paulo Angione no Fluminense, das contratações. Caramba. Então o Ricardo chegou a trabalhar um pouco comigo no basquete. E eles fizeram uma parceria com um cara chamado Manel, espanhol, de Barcelona. E aí eu cheguei lá no Estudiantes, com essa idade, 15 anos, e despontei, comecei a jogar ali, fiquei durante 7 anos ali no Estudiantes, jogando, performando, e nesse meio do caminho, entre seleção brasileira, durante as férias, e Estudiantes durante a temporada, o meu empresário Arlen fez uma parceria com o Ailton, que foi um jogador que jogou basquete no Brasil, teve sucesso aqui, jogou naquele Vasco fenomenal que era do basquete, que pegou aquela final contra o San Antonio Spurs. Era ele e o Sandro Varejão, e o Sandro também virou meu empresário, que eles trabalhavam juntos. De seleção brasileira. Né? Então a Ailton e o Sandro trabalhavam juntos, porque foram amigos de clube a vida inteira. Então o Arlen juntou com o Sandro e o Ailton, porque eles tinham uma licença NBA. Caramba. Então até hoje eles estão juntos e desde essa época eles estão comigo. Ou seja, você teve bons mentores e personalidades, né, do basquete nacional. Eu tive uma boa base para poder chegar onde eu, graças a Deus, consegui chegar. E fiquei por ali na Espanha durante 7 anos, e até que em 2013 eu fui draftado para jogar na NBA. Porém, não fui para a NBA ainda em 2013. Só que eu não cheguei para a NBA em 2013, porque eu ainda tinha 1 ano de contrato na Espanha. Então voltei para a Espanha depois do draft, terminei meu ano lá, e em 2014 foi quando eu ingressei na liga. Caramba. Aqui, Lucas, a gente fala potencialmente assim com muitos empresários, e você tocou num ponto que eu vejo que, não só no basquete, mas talvez o basquete, o vôlei, os outros esportes coletivos, eles têm muita dificuldade no Brasil, porque não tem aquela atenção que o futebol, por exemplo, tem, né? De patrocínio, complicado. De recursos. E os próprios clubes, às vezes, não dão, né, aquela visibilidade que o esporte merece. E a educação no Brasil, eu lembro, eu até falei aqui no início, né? Eu lembro na minha 4ª série a gente tinha basquete, handball, vôlei. Mas com o passar dos anos isso foi meio que engavetado na educação física dentro das escolas, principalmente públicas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, até mesmo para os empresários, né, o quanto é importante, quem sabe não só na esfera governamental, mas para a gente que tem de alguma forma aí a possibilidade de ajudar, seja com patrocínio ou seja fazendo o que fizeram por você, né? Pegar, quem sabe, ali um menino, né? Uma menina que está se destacando e poder alavancar ela, né? Porque eu imagino, eu não sei se você tem essa resposta em mente, mas voltando aí a sua mente lá para trás, quando você tinha 13 anos, quantos meninos talvez tiveram essa mesma oportunidade que você? Então, mas primeiramente eu destacaria meu pai, porque meu pai, com a condição financeira, se mudou de São Gonçalo para Icaraí, que é um lugar muito caro, para te deixar mais para igualar financeiramente, que a gente vivia muito melhor em São Gonçalo com o dinheiro que ele tinha, para poder apostar no meu sonho. Porque, tipo assim,
foram méritos de muitas pessoas. Mas talvez eu não encontraria o Arlen, o Ailton, o Sandro, ou até o próprio Rodrigo, que foi o técnico, se eu não tivesse me mudado. Tivesse onde você estava, né? Entendeu? Então eu tenho que destacar todo o esforço econômico que meu pai fez lá atrás, apostando na minha carreira, que não poderia ter dado em nada. E a gente fala muito aqui de network, né? Isso são conexões, né? Exato. Conexão para te aproximar do seu sonho, né? Exatamente. Pô, a gente tá falando de eu sair de São Gonçalo, pegar uma van para treinar todo dia. E ele se mudar para a rua mais cara da cidade, do lado do clube. Para te deixar mais próximo da possibilidade. Né? Era como, não tô brincando, meu apartamento era esse prédio aqui, o clube era na Positividade. Ou seja, praticamente em frente, né? É isso, entendeu? Tipo, quem conhece cara aí sabe onde é a Moreira César. Ou seja, a família se uniu em prol do seu sonho. Entendeu? E te aproximou dele, né? Do mesmo jeito que eu sou filho adotivo. Quando eles me adotaram, eles não sabiam que eu poderia virar o que eu virei. Sim, entendeu? Então foi realmente uma aposta, mais relacionada à sua pergunta em relação à questão de investimentos aqui. Eu costumo falar uma frase, cara, que a galera não conhece muito essa frase, mas o pessoal aí gosta até de usar em palestras, que cara, é a realidade. Eu falo sem medo de falar mesmo. No Brasil, o primeiro esporte é o futebol e o segundo é vencer. Verdade. Não existe o segundo esporte. O segundo é vencer. Se você não for um surfista, um skatista ou um ginasta campeão olímpico ou mundial, não vão te dar nada. Eu vi maior imagem com medalha de ouro já olímpica tendo que fazer vaquinha para competir na outra Olimpíadas. Entendeu? Suporte, você, um empresário com milhões para poder deduzir no seu imposto de renda, tu não vai querer botar numa marca que não vende. Tu vai querer botar no time de terceira divisão, mas não vai querer botar no time de basquete. Isso é um fato que acontece no Brasil. Ninguém tá aí para não basquete, mas ninguém tá aí para nada. Entendeu? O máximo que chega um pouquinho perto ali é o vôlei. Que você ainda vê jogadores ou jogadoras que não precisam ir para a Europa para ganhar um dinheiro, porque no Brasil paga legal. E nem sempre foi assim também. E nem sempre foi assim. Mas tirando isso, ninguém tá nem aí para nada, entendeu? Mas é uma pena, porque lá fora não tem essa de ser só basquete ou de ser só futebol americano, não. Todo mundo tem sua chance. Né? Todo mundo é incentivado a trabalhar, a estudar, a treinar, entendeu? Tipo... Mas aqui no Brasil, infelizmente, cara, é algo que é cultural, que está enraizado, que dificilmente eu vejo mudança, infelizmente. E como foi essa chegada na Espanha? Outro idioma, né? Parecido um pouco, né? Outra cultura, outros companheiros, né? Como é que foi essa adaptação lá no basquete? Aí já como jogador, que é ali semi-profissional, né? Exato. Eu fiquei 1 ano, 2 anos na categoria de base, porque porque eu tenho meio que o pensamento americano. Porque aqui, por exemplo, hoje no futebol, uma criança de 10 anos ganha 100 mil reais por mês. Se for uma joia. Sim. Tem pais que não aceitam que o filho ganhe mais de 100 mil reais com 10 anos. Tá loucura, né? Isso, né? Mas por que o meu pensamento é americano? Porque o americano, eu digo isso porque aqui no Brasil, por mais que essa criança, ganhe isso, né? Algumas, né? Uma ou outra, né? Sempre tem um novo Messi, um novo Ronaldinho. Mesmo assim, não é vista como um profissional, porque é uma criança. Agora, o americano, a partir do momento que você está recebendo, você é profissional. Então, por isso que, eu me considero profissional desde que eu cheguei na Espanha, porque eu já recebia. Pouco, mas já recebia. Ganhava 1.000 euros na época por mês. 2008. Sim. É como se fosse uma bolsa, né? Daí foi subindo o salário. Então, por isso que eu não cheguei a jogar no profissional, mas porém era profissional. Mas joguei 2 anos, 3 anos de categoria de base. E ali no meu 4º ano, que eu fiquei 7, já comecei meio que já subi com o profissional. E os últimos 3 anos eu já estava consolidado no profissional. Fantástico. Pessoal, você que está nos assistindo, acessa aí no Instagram LucasBB92, @LucasBB92, você vai conhecer mais aí da história do Lucas, que teve aí a oportunidade de jogar naquilo que nós só assistimos aqui na TV, que é na NBA, né? Então, em 2013, você teve essa transição, saindo ali da Espanha, indo para 14 para a NBA. 2013, né? Foi quando eu fui draftado. Cara, e como é que foi a cabeça nesse momento? Então, quando eu tava lá em Nova York, sentado na arquibancada onde é o draft, lá em Brooklyn. Que ali você tava mais maduro, tava com 21, né? Mas ainda assim muito jovem, né? Quando anunciaram meu nome, veio o filme todo, né? Andando na rua lá em Alcântara, o Cleberton me parando, pegando van pra ir pra Niterói, daí meu pai se mudando. O esforço dos pais, né? Você começa a pensar em várias coisas, né? Sim, sim. Veio que meio que um filme inteiro, assim, rápido, assim, uma curta-metragem da minha vida. Sim, porque a NBA, eu acho que... Não, vou usar aqui uma expressão que no futebol a gente fala de primeira, segunda, terceira divisão. A NBA, a gente pode falar que é a primeira divisão do mundo, né? É uma coisa assim...
É algo que não tem comparação, porque, tipo, tu vê jogador de futebol que é renomado, famoso, que queria jogar na NBA. Sim. Eu já joguei em quadras lá que tu via famosos celebridades, cantores, jogadores, presidentes de país que queriam estar ali dentro da quadra, entendeu? Então, a verdade é que o brasileiro nunca vai ter noção do que é NBA, porque não é cultural aqui. Só quem tá lá nos Estados Unidos, pode ser até brasileiro, mas tem que estar lá nos Estados Unidos para entender a força do esporte. Sim. Aqui a galera não vai ter muita noção, nem tanto que eu ando na rua ninguém nem sabe que eu sou. E embora os Estados Unidos ele tenha, seja uma potência em vários esportes, mas existe um glamour, né, no basquete. Existe. Basquete talvez com futebol americano, né, os dois ali. Até mais basquete, até mais sabe? basquete. Né? É muito mais. Tipo assim, pô, é só você... Se você parar um dia assim, vou parar um ano para ver as temporadas de tudo, de beisebol, de futebol americano, de basquete, hockey, futebol. Tu não vê celebridade nos jogos nem de futebol americano, só na final do Super Bowl. Sim. Agora, basquete, vira e mexe, tu vai em Nova York, Los Angeles, Miami. No jogo comum tem um vai ter um cantor, vai ter um lutador, vai ter uma atriz, um ator. Cara, e falando nesse quesito de ídolos, né, que a gente tem. Você teve a oportunidade de jogar ao lado de algum ídolo? Ou contra, quem sabe, né? Contra todos. Todos, né? Todos, mas assim, ao lado... Pessoas que viraram meus ídolos durante os anos. DeMar DeRozan, o Kyle Lowry, né? Tipo, entre outros jogadores que jogaram comigo no Raptors. Mas assim, contra o LeBron, Kevin Durant, Kobe, Você jogou só em uma única equipe nos Estados Unidos durante todo o seu tempo na NBA. Exato. E quem foi o cara mais difícil que você marcou? Então não me pergunta isso. Eu marquei... Todos esses meninos que hoje são protagonistas não eram na minha época. Então, obviamente, seriam eles. Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, entre outros jogadores que hoje agora não me vem na memória. Mas quando eu joguei lá, tô falando de 10 anos atrás. Sim. 10 anos muita coisa muda. Eu saí da NBA em 2018, cheguei em 14. O DeMarcus Cousins foi o cara que mais me deu trabalho. Que era um cara muito forte fisicamente e ao mesmo tempo muito talentoso. Então ele conseguia jogar lá fora do garrafão para poder explorar o chute de 3 e o drible de bola dele, e ao mesmo tempo ele conseguia jogar dentro do garrafão usando a força dele para ganhar vantagem, porque sempre foi um cara muito alto, porém magro. Então era difícil marcá-lo, porque era um cara que ele era o jogador da estrela do time. Então quando você é estrela, tu passa a maior parte do tempo com a bola na mão. Porque eu já marcava sempre os caras maiores e grandes, fortes. Mas ele, como não eram estrelas, a bola não ia muito lá dentro neles. Entendi. Mas esse cara era o cara. Então a bola sempre estava com ele na mão. Então a noite inteira eu tinha que marcar ele. E qual a sua altura? 2,13 m. Cara, 2,13 m. Quando esse cara chegou aqui, vocês tinham que estar aqui para ver esse cara quando ele chegou no estúdio. Eu olhava, parecia que eu estava olhando para o terceiro andar de um prédio, né? Mas no basquete isso é muito comum, né? Todos são muito... Nem todos. Tem o pivô, né? Que geralmente são... Nem todos. Um pouco, né? E que partida te marcou muito lá? New York Knicks, que foi um jogo histórico que eu fui muito bem. Também foi lá em Portland também, contra o Trail Blazers. Tem outros jogos legais que eu fiz, assim, Lakers também fui bem, mas assim, eu acho que o jogo contra o Knicks e o jogo contra o Portland foram jogos que, até porque foram jogos assim históricos. Por exemplo, o jogo contra o Knicks foi dentro de casa e usamos a camisa azul porque era em comemoração do Toronto Huskies, que era o time antes de virar Raptors. E contra o Portland foi muito, muito legal, porque anos que a gente não ganhava lá em Portland, e eu fiz um jogo assim absurdo e conseguimos trazer a vitória, que não vinha há muito tempo. Então, assim, são 2 jogos que me marcam muito, porém fui bem em vários outros jogos. Entendi. Fantástico. Mas sempre tem alguns que marcam mais. Né? E você até deu um spoiler quando você falou da família, mas assim, quando a gente vê uma pessoa como você que chegou num estágio que a gente pode dizer que obteve um sucesso, né, ou a realização de um sonho, né, de jogar onde queria, ou na melhor liga, né, do mundo. Agora, a vida nem sempre é fácil, né? Ela sempre tem umas lombadas, né, ao longo da nossa jornada. E assim, como a gente fala aqui muito com empresários, é muito comum, e o Brasil tem uma estatística terrível, né? No ano passado, em 2023, mais de 2,5 milhões de empresas faliram, fecharam suas portas, né? É um número assustador. E muitas dessas empresas falham porque não tinham ali alguma habilidade, ou quem sabe foram muito no amor, né? Esqueceram um pouco da razão. E não deram atenção a alguns aprendizados que às vezes podem ter passado na frente dos olhos. Quando a gente fala de aprendizado, o que mais vem na sua mente hoje como jogador de futebol que de repente você pode nos ajudar fazendo uma analogia para a vida empresarial? O que um esportista não pode deixar de ter?
Pô, porque eu posso responder tanto de um lado como do outro. Sim. Tanto da Fica à parte vontade. de empresarial como na parte de atleta. Né? Na parte empresarial, nunca mais botar meu dinheiro na mão de ninguém. Já fui enganado várias vezes. Entender de finanças, né? Entender de finanças. Você não precisa nem entender de finanças se tu não quiser. Apenas bote na mão de uma pessoa confiável que vai fazer por você. Se você não tiver afim, porque é chato querer aprender. Quando você aprende, tu gosta. E eu hoje gosto, mas eu nunca gostei. Como entrava muito dinheiro, eu deixava na mão dos outros e falava, resolva por mim. Hoje eu gosto de ter controle das minhas finanças. Eu acho legal saber da bolsa, saber de Bitcoin, saber tipo de S&P 500, saber de Nasdaq. Eu gosto. XP, BTG, eu gosto. Mas eu confesso que eu não sabia, não gostava. Mas se caso você não queira se interessar por isso, pelo menos tente, fazer o feijão com arroz. Todo mundo sabe que, ninguém é criança aqui. Bom, na verdade que é porque a gente gosta, mas a gente acha, infelizmente muita gente no Brasil não tem acesso à cultura e educação, né? A gente acha que é normal, básico, porque deveria ser. A gente está conversando em bastidores sobre educação financeira. Porque lá nos Estados Unidos e no Canadá é normal, mas infelizmente aqui no Brasil não é, então eu acabei meio que achando que fosse óbvio, mas não é. Muita gente não tem formação e acaba caindo em pirâmide, né? E é isso, mas quem tem um pouco de base assim... Então, assim, já que você que tá vendo aí não tem mais ou menos noção de muita coisa, o feijão com arroz cara... Né? Não sou patrocinado por ninguém, mas é a XP e a BTG. São corretoras sérias do mercado que não vão te enrolar, entendeu? Vá, procura a gente caso tenha um dinheirinho para investir. Fica ali no 1% ao mês, dependendo da taxa Selic. Não precisa fazer mais nada. É o mais básico que tem. Entendeu? Agora ficar nessa de que vou te dar 5%, 10% ao mês, nem o Warren Buffett consegue isso. Então, cara, não vá nessa. Não tem como ficar rico de maneira rápida. É impossível. Faz o feijão com arroz, XP, investimentos, BTG, não é propaganda, é o óbvio. Já que você não tem uma educação financeira porque não aprendeu na escola, lá fora aprende. Aqui no Brasil, infelizmente, não. Então, não deixe ser enganado por pessoas, porque, infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas querem mesmo tirar vantagem e levar todo o dinheiro que você conquistou com o seu suor. Isso aconteceu comigo, não uma vez, várias vezes. Até que eu aprendi na marra e hoje, graças a Deus, estou dando um up legal na minha vida financeira, porque eu estou com a pessoa correta e também sempre destaco a minha namorada. Ela mudou a minha vida financeira. É uma pessoa aí, que a etnia dela, né? Ela é judia, então quem sabe, todo mundo sabe, os judeus são pessoas que são muito, assim, investidoras, cabeça. Então minha namorada mudou a minha vida, juntamente com o cara que cuida do meu dinheiro hoje, que é o meu amigo que jogou no Central comigo, na época que eu comecei a jogar, que é o Guga, o Gustavo. Entendi. Então são duas pessoas que estão me botando no caminho certo, não só investindo o meu dinheiro, porém o mais importante, fazendo eu entender que é possível sim viver bem com pouco, sem ostentar e sem querer aparecer para os outros, que é o mais importante. Mas é isso, né? Na parte administrativa, não deixe o teu dinheiro na mão de ninguém, porque ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor que você. E na parte esportiva, eu gosto de dizer que à noite, a farra, a bebida, mulheres me ferraram muito. Fizeram com que minha carreira encurtasse bastante. Diria eu que se eu tivesse focado mais nos treinos, aprimorar mais o meu jogo, minha saúde, minha parte física, eu acho que hoje eu teria uma carreira um pouco mais longa que a que eu tive. Porém, não me arrependo da carreira que eu tive. Foi uma carreira vitoriosa, joguei na Europa, na NBA, porém o único arrependimento que fica é que eu poderia ter explorado muito mais a minha carreira se eu não tivesse desviado meu foco para essas coisas que eu acabei de citar aqui. Fantástico. É interessante quando a gente escuta você falar, sempre você teve pessoas importantes que brindaram você, que te cercaram, que tiveram à sua volta. Na infância, naturalmente, seus pais te aproximaram do seu sonho. Hoje, na vida adulta, você tem uma namorada, esposa, né? É namorada. Namorada, né? Maravilhosa, que está te trazendo uma consciência, né, financeira, um amigo, né, que está também te brindando. E aí fica um insight para você que está aí nos ouvindo, né? Quem são as pessoas que estão à sua volta, né? Quem são? Será que aqueles amigos que à noite, né, quando você sai, você tem condições de pagar, são realmente as melhores pessoas, né, para estarem ali ao seu lado? Ou está na hora de, quem sabe, sentar em mesas diferentes? Então fica aqui uma reflexão, né? Você sabe da sua vida, eu sei da minha, o Lucas sabe da dele, mas é importante, se você quer ir longe, né, mais longe, você precisa estar bem cercado aí de pessoas que querem o seu bem e que vão te elevar aí para uma carreira mais vitoriosa. Cara, essa parte financeira é algo assim que
que me toca muito, porque realmente no Brasil a gente não tem educação financeira. E você tocou em alguns pontos aí muito sensíveis e que a gente vê empresários cometerem erros assim constantemente, né? Às vezes tem negócios que dão uma lucratividade, né, boa, né? E todo empresário, ele monta uma empresa porque ele quer ter lucro, isso é óbvio, né? Exato. Só que às vezes quando vem esse lucro, aí surgem dois grandes erros. O primeiro, não sabe poupar. Exato, Né? Ninguém sabe. E o segundo e maior erro, que aí é uma dificuldade no Brasil por a falta de educação, é saber investir. Correto. Né? Então, eu acho que são dois pontos aí que você tocou muito bem. Foi falado aqui o nome de duas instituições, BTG e XP. São instituições fantásticas financeiras. E aí eu tenho amigos, eu costumo dizer até o seguinte, Lucas, eu tenho vários amigos que são gerentes de banco. Mas nessas horas o banco não é o melhor lugar para você ir. Tem que ir numa corretora, né, e realmente buscar ali outras opções diferentes do banco. E na sua carreira, né, como jogador, desafio, assim, o que foi mais difícil para você nessas transições entre Brasil e Espanha, Espanha e NBA? O que mais que vem à sua mente aí que foi desafiador? Cara, tipo, é difícil falar essa palavra porque tudo corroborou para que eu vencesse. Por exemplo, a maioria das pessoas que venceram no esporte vieram de comunidade, passaram fome, eu vi de uma família com grana, tipo, na época. Então, assim, foi tudo muito facilitado ali, nunca passei necessidade, entendeu? E uma vez que eu fui para a Espanha, eu fui já com a Ability, com essa empresa aqui que era fortíssima na época. Entendi. Então teve toda a assessoria, assistência da galera, do Arley, do Polo, do Souza, do Ricardo, que era Fluminense, né? Eles tinham grana pra caramba pra poder investir. Então ficaram lá comigo até me adaptar. O contrato foi muito bom, porque além da... Pô, eu ganhava, beleza, 1.000 euros por mês, que na época era muito bom, né? Eu tinha 15 anos, 16 anos, mas ao mesmo tempo eu tinha direito no meu contrato a 6 passagens de avião por ano pra minha família. Sabia que eu não ia sentir tanta falta, então, assim, é difícil até... Pô, acho que as lesões. Tive muitas lesões... Sim. Entendeu? Tive, muitas decepções. Eu acho que essa foi talvez a parte difícil da minha vida. Seria injusto eu chegar aqui e dar uma de sensacionalista, falar que eu sofri, que eu passei necessidade. Mentira. Foi tudo muito fácil, graças a Deus, pra mim. Mas, obviamente, chegar lá não é fácil. Tem que fazer peneira, tem um monte de jogador bom pra caramba que você vai ter que competir contra. Então, assim, dificuldade estaria só essas, mas que é algo normal. Sim, como qualquer mercado de trabalho, vai ter competição. Competição normal. Entendeu? Então seria muito injusto da minha parte eu falar que eu sofri ou que passei algum perrengue para poder chegar onde eu cheguei. Então citaria isso, você ficar longe dos amigos. Para essas competições, essas peneiras, que é normal na vida, né? Tanto da vida profissional, na vida empresarial, ou na vida de um atleta, né? Você tem alguma... Você poderia... Se hoje você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo hoje, de preparação, né? O que você trouxe do esporte que te traz hoje uma força nesse seu momento agora como empreendedor, que no esporte era muito forte e você sabia que você tinha que ter aquilo, tinha que ser aquilo para o resultado acontecer? Algum sentimento, alguma... O esporte, em geral, qualquer modalidade, mudou muito da tua época que você falou, né? Sim. 15 anos mais velho que eu, 20, para agora. Tecnologia, medicina esportiva é outra. Porém, a filosofia é a mesma. Só mudou os aparelhos, só mudaram os aparelhos. A tecnologia chegou, né? Mas aqui a mentalidade é a mesma. Não ir pra noite, não beber, não ficar por aí acordado com um monte de mulher. Focar nos treinos, focar na parte muscular para não ter lesões de ruptura de fibra, uma distensão aqui, outra ali. É o beabá mesmo, entendeu? Ser um cara disciplinado. Eu, por exemplo, como eu falei, tive meus erros com bebida, com noitada, com isso, mas eu nunca cheguei tarde. Eu nunca faltei treino. Entendeu? Disciplina. Só que, infelizmente, eu tinha esse lado meio que brasileiro, porque se tu for ver, é ou não é? Nossa cultura é ou não é? Me fala um jogador de futebol que foi um cara disciplinadaço. E a gente cresceu achando que era da hora ser esses caras do futebol ou até de outros esportes que, ia pra noite e resolvia. Então eu fui pra lá com essa mentalidade. Se eu tô resolvendo, não importa o que eu faço na minha vida extra.
Não é bem assim no mundo O que americano. importa é que eu vou fazer em quadra, né? Exatamente, mas o americano não pensa dessa maneira. Ele não vê um ídolo, ele vê um espelho para as crianças. Ele quer um exemplo, né? Exatamente. Então eu me ferrei nessa. Então é isso, a dica que eu deixo para a galera que está começando não somente no mundo empresarial, porém no mundo esportivo, é ter a perseverança, ter fé, resiliência, porque é algo que tem que ter no mundo, né, esportivo empresarial, mas ao mesmo tempo tem que ter a disciplina. Se não tiver a disciplina, não vai chegar. Porque hoje em dia, como eu te falei, vamos falar agora da questão de esporte. A genética mudou muito. Tu vê uma moleque de 13, 15 anos de idade com pelo pubiano correndo absurdo, saltando horrores, super talentoso, seja no futebol, no basquete. Então você vai ter que competir com um moleque que geneticamente já está na tua frente. E se o moleque for um moleque focado, interessado na parte física, técnica, vai te engolir. Verdade. Então você tem que estar preparado para ter no mínimo algo que ele não tenha. Porque a chance dele não ter algo já é mínima. Mas caso ele não tenha algo, você conseguir vencê-lo ali na competição tendo o que ele não tem. Seja um pouco de QI para entender a leitura mais do jogo, ou qualquer outra coisa. Mas assim, eu acho que o primordial hoje é você, além de ter fé, resiliência e disciplina, você conseguir, tipo, não perder o foco. Treinar todo dia certinho, não falta treino. Cara, é muito louco. Parece muito fácil, mas é muito louco assim a carreira de atleta. Desenvolver talvez a sua melhor habilidade, né? Exatamente. A NBA cobra muito isso. Sim. O carro-chefe. O que você faz de melhor? Sim. Só dar toco, só pegar rebote, só enterrar, só desenvolve isso aí. Exato. Tu não é Sim. proibido de fazer outras coisas, mas eles querem extrair o melhor que você tem. Sim, sim. E eu acho que é uma analogia fantástica para trazer também para dentro da nossa vida empresarial, que às vezes tem também aquele empresário que fica focado, fica preocupado com o concorrente. Exato. Porque o concorrente é muito bom em determinada situação, seja em gestão, seja em comércio, seja em marketing. E às vezes você não tem aquelas habilidades, mas com certeza você é bom em algo que o seu concorrente não é. Óbvio. Então, eu acho que é uma analogia interessante da gente fazer e pode ser um de vocês aí que está nos assistindo hoje. Com certeza você tem uma habilidade natural sua, até porque, independente de crença, né, de religião, todos nós fomos criados por um ser celestial, um Deus, que nos deu habilidades individuais, né? Exato. Você tem as suas, eu tenho a minha, e todo mundo tem as nossas, né? Correto. E agora, às vezes a gente não consegue identificar e desenvolver, né? E explorar o melhor. Explorar o melhor. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. E aí entra o que você falou, os mentores, né? Os mentores que vão ali te ajudar. Então, amigo, amiga, você que está aí empreendendo, ou até mesmo um esportista, se você ainda não identificou, tenha certeza absoluta, você tem uma habilidade. Isso eu não tenho dúvida. Falta agora você identificar e desenvolver. E se não está fácil descobrir, busca um mentor, busca alguém, senta numa mesa diferente para alguém extrair de você e faz o exercício. Tem até alguns exercícios que a gente faz em algumas atividades, né, alguns treinamentos, que pedir para as pessoas mandarem mandar mensagem, né, de WhatsApp para 10 pessoas e pedir que essas pessoas respondam para você quais são as impressões que elas têm sobre você. Cara, é interessantíssimo as respostas que vêm. Então eu convido você a fazer isso. De repente você não consegue enxergar algo que você tem e as pessoas estão vendo aí e você pode deslanchar nisso. E Lucas, você teve uma carreira de 20 anos de profissional? Então, foi o que eu falei, né? A partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro, eu já me considerei como profissional, né? Sim, começou. Então, eu diria ele com 15, 16 anos, Então, e terminou com... Agora, tipo, né? Eu tô praticamente terminando agora, mas eu tive agora nos últimos 4, 5 anos, eu tive vários altos e baixos, porque eu tive problemas físicos, fiquei 1 ano e meio agora operado, operei os 2 joelhos, e agora também tive outros problemas físicos agora mês passado. Entendi. Entendeu? E essa transição, como é que tá sendo? Tá sendo divertida. Confesso que foi assustadora, porque quando você tá jogando, você não consegue ver fora da casa. Tu acha que tu vai viver só de salário de jogador. Sim. Mas depois que você sai da casa, da casinha de jogador e começa a conhecer pessoas de outros empreendimentos, você começa a ver que é possível sim explorar outros mercados em relação ao basquete. Ah, Lucas, tu poderia fazer muito mais pelo basquete. É possível fazer pelo basquete sem estar jogando. Pode ser empresário, pode ser comentarista, pode ser palestrante, pode ser técnico. Então, assim, hoje eu consigo entender isso. Mas antes confesso que eu não tinha noção que isso poderia ser possível. Entendi. Você não... Quando está lá dentro, né, nas quadras, jogando, treinando, passa
passa pela mente já, começa a pensar o que você vai ser lá na frente ou não dá tempo disso? Eu tô começando a pensar agora. Começando a pensar agora, né? Que parou, né? Exatamente. Porém, não foi falta de aviso. Sim, a sim. NBA é muito boa. A NBA, cara, vocês não têm noção o que a NBA é. A NBA é a maneira como eles protegem o atleta. Eu tenho várias pensões para o futuro. Uma preparação para a vida, né? Eu tenho várias pensões para o futuro muito boas financeiras. Eu tenho plano de saúde para o resto da minha vida. Por exemplo, agora, tive um problema mês passado. Talvez tenha. Que estamos em junho já, porque tá passando muito rápido também, né? O ano tá passando voando, né? Sim, Dois sim, meses junho, né? Junho. 2 meses atrás me senti mal em Las Vegas. Fui pro hospital expresso e tive que tirar a vesícula. Foi quando eu descobri todos aqueles problemas que eu te contei ali fora. Sim. Mas eu descobri os problemas fazendo exame de sangue para ver se eu conseguiria operar ou não a vesícula. Eu acabei operando. 3 dias de hospital. R$500 mil. Caramba. A NB que pagou. Ou seja, então, você não tem essa preparação. Então eu tenho um plano de saúde muito bom, além de ter algumas pensões muito boas. Então, aonde eu quero chegar? Como eu falei da Liga Proteger o Atleta. Durante meus anos lá, a gente tinha dezenas de reuniões durante toda a temporada para falar de educação financeira, falar de doenças sexualmente transmissíveis, falar de violência doméstica, falar de uso de droga. Então tu vê como que a liga já protege o cara. Não é só o físico, né? É a mente também. E não é só jogar. Sim. Entendeu? Então, pra vida mesmo. Então, a culpa foi minha de não me interessar por educação financeira, mas sempre esteve ali. Eu tô fora da NBA desde 2018. Até hoje eu recebo e-mail para poder ir para palestras de graça, eles pagam aviões e hotel. Tem a ver com a identidade, né? Que o jogador na NBA, ele cria uma identidade com o time, né? Que é pra vida, né? E não é nem o time, é a liga. Da liga, né? A liga, o time não é que... Pô, com todo respeito ao Raptors, mas estão nem aí pra mim. Vão vir outros. A liga que realmente se preocupa, tem a chamada NBPA. NBA, National Basketball Association. NBPA, Players Association, P. Entendi. Então, a associação de jogadores que eles conseguem arrecadar essa grana para cuidar da tua pensão, para você ter grana no futuro, para você ter plano de saúde, para você, caso tenha a grana que você ganhou, investir com eles e saber onde investir para ganhar mais dinheiro. Então eles se preocupam com o atleta, se preocupam com a carreira e o futuro do atleta. É realmente como um fundo de pensão, né? Exato. Para pensar na posteridade, né? Na família, no jogador, né? Coisa que não tem no futebol. Então a gente vê vários jogadores quebrando depois de alguns anos. Sim, não. Entendeu? E uma coisa que também que a gente faz uma analogia o tempo todo, né? E a gente vê vários palestrantes usando o esporte, né, para fazer essa analogia, é quando a gente fala de equipe e liderança, né? Correto. Quando você sai agora nesse período de transição para essa vida empreendedora, né? Fatalmente você vai chegar em algum momento que você vai ter uma equipe, né? Um assistente, um assessor, um motorista, uma equipe, alguém cuidando do seu financeiro, um outro cuidando do administrativo, um outro cuidando da imagem. Como é que é? O que lá de dentro você pode trazer agora da vida esportiva, né? Da vida de atleta, para essa gestão de equipe, né? Tem algum treinador que você pode voltar assim na mente e falar, pô, aquele cara sabe liderar o time, né? Sempre... Pô, e o que ele fazia que você pode agora usar, quem sabe, agora para a sua equipe no futuro? Pô, eu tive vários treinadores maravilhosos na minha vida, na minha carreira, mas eu gosto de ressaltar os dois, né? Um é o Neto, que foi o campeão do Flamengo com tudo.